E aí, pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui no nosso curso de Python e nosso projetinho que a gente está fazendo aqui do Kaggle, do Employee Survey. Hoje nós vamos para a aula 3 aqui, então hoje a gente vai começar a falar sobre análise bivariada aqui dos dados. Lembrando que aqui a gente não quer fazer até não é possível a gente fazer um estudo 100% aqui dentro dessa base de dados, porque caso dá para fazer, só que não é o objetivo aqui do vídeo. Eu quero mais que vocês entendam o conceito aqui, como que a gente faz e etc. E a gente vai passar ali pelos principais pontos, a gente vai fazer a análise da nossa variável target. Eu digo isso porque caso a gente fosse fazer toda a análise exploratória, de fazer todas as variáveis, etc., isso ia durar muito tempo, os vídeos iam ficar muito longos, ia ser coisas de horas para a gente realmente fazer um projeto aqui que a gente consiga fazer a comparação de todas as variáveis, etc. É mais aqui para a gente dar um norte aqui de como que a gente faz isso, com quais várias vezes a gente consegue utilizar, quais tipos de gráficos e e é isso. Bom, caso você não tenha visto as últimas aulas, eu recomendo que você veja. A gente já deu uma olhada ali pela base de dados para entender as variáveis. A gente viu que a gente não tem valores nulos, então a gente não tem que fazer esse tipo de tratamento. A gente também já fez a análise exploratória ali das variáveis categóricas e variáveis contínuas, então a gente analisou elas separadamente para a gente ver como que é a distribuição dos nossos dados, da nossa base de dados ali, né? A distribuição dos dados dentro dessa base de dados. E agora a gente vai falar aqui sobre a parte de análise bivariada, tá? Que é a comparação entre as variáveis mesmas para a gente ver o comportamento que elas têm ali entre elas, tá? Perdão. Bom, lembrando que a gente está utilizando essa base de dados, tá? Aqui do Kaggle. Eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira depois dar uma olhada. E a gente já tem o código, a maior parte dos códigos aqui feito, tá? Só vou tirar aqui para a gente dar uma olhadinha no que a gente fez. Vamos passar aqui rapidinho. Aqui a gente deu uma entrada nas bibliotecas, né? Pandas, NumPy, normal aqui, Matplotlib, Seaborn. E quando a gente for para a parte de machine learning, a gente vai adicionar mais algumas, tá? Então aqui a gente tem mais a parte de manipulação de dados aqui e a parte dos gráficos, tá? A gente importou a base de dados aqui, que é aquela base de dados que a gente tem aqui dentro do Kaggle. A gente aqui deu um head para a gente olhar os nossos dados, então eu não quero entrar muito nas variáveis aqui, porque a gente já passou por isso nas últimas aulas. A gente viu que a gente não tem nenhum valor nulo, a nossa base de dados não é muito grande, a gente tem apenas 3.025 valores. E aqui a gente também passou pela parte da data analysis aqui, falando sobre as partes, a análise exploratória aqui das variáveis categóricas e variáveis contínuas, tá? Bom, eu vou passar dessa parte aqui, com o que a gente já viu nas últimas aulas. A gente também viu que a gente não tem outliers aqui. A gente tem até alguns outliers, se não me engano, só que são pouquíssimos. Eu acho que ele não vai alterar. Vamos ver ali na parte de machine learning, mas acredito que ele não vai enviesar os nossos modelos aqui, né? E vamos lá para a nossa parte de análise bivariada, tá? Bom, esse primeiro código aqui tá, óbvio que eu já fiz aqui a parte de código e etc, eu já dei uma olhada nos dados, não dei uma olhada nos dados, só fiz os códigos para falar a verdade. A gente vai ver, olhar aqui tudo na hora, tá? Vai ser tudo ao vivo, sem brincadeira. Eu só fiz a parte dos códigos aqui, coloquei os gráficos para que a gente consiga analisar juntos. Bom, eu tenho uma funçãozinha aqui, tá? Que essa funçãozinha, obrigado ChatGPT, que já deu isso pra gente pronto, tá? Que é o add percentage by group, que eu vou explicar um pouquinho ali mais para baixo, tá? Na parte quando a gente for analisar os gráficos. Mas só deixa eu tomar uma aguinha aqui rapidinho. Mas essa função aqui é apenas para colocar a porcentagem ali do gráfico por grupos, tá? Quando a gente for para a parte dos gráficos, a gente vai dar uma olhadinha. Bom, aqui para a parte de gráfico, tá? Eu não estou fazendo nada muito diferente do que a gente fez acima, lá na parte do count plot. Aqui a gente está dando PLT subplot aqui só para a gente. Aqui primeiro a gente está dando fix size para fazer o tamanho ali da visualização, né? Como a gente coloca todos os gráficos dentro de uma visualização só, a gente consegue fazer esse fix size ali, sempre aqui o primeiro largura e o segundo altura, para que a gente consiga colocar no tamanho que a gente quer, para que a gente consiga ter uma boa visualização, né? Aqui a gente vai fazer a análise da variável target, que é a variável job satisfaction aqui, né? E aqui o que a gente faz? A gente coloca o PLT subplot, falando que a gente vai ter 10 linhas aqui, quantas quantidades de linhas, quantos gráficos a gente vai ter por linha, e aqui o número dos gráficos, né? Então a gente vai ter 10 linhas, cada linha vai ter um gráfico, e aqui o gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3. Então a gente vai ter um gráfico por linha ali, a gente vai ter 10 gráficos aqui nessa visualização, tá? Aqui eu estou apenas colocando o título do nosso gráfico, né? Quando a gente for na parte dos gráficos, a gente vai conseguir ver o que é esse título. E o que eu estou fazendo aqui, né? Aqui eu estou colocando o Axis 1, estou colocando o nome desse gráfico como Axis 1, tá? Igual, aqui a gente está utilizando o count plot do Seaborn, onde o X é a nossa variável Gander e o Rio, esse HUE aqui é o que ele vai comparar a nossa variável Gander, a distribuição dela comparada com esse Job Satisfaction. Esse palete aqui é apenas a cor dos gráficos ali, o estilo que ele vai ficar, e esse data aqui é a nossa base de dados, tá? E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou chamando essa função aqui, tá?
colocando aqui o Axis 1, que é nosso gráfico de dados que a gente quer colocar, aqui nossa base de dados, e aqui as variáveis que a gente quer, tá? Então ele vai apenas fazer a contagem ali, fazer todo o cálculo para que ele traga a porcentagem ali pra gente de qual a porcentagem que aquele gráfico, né, aquele valor, aquela barra tem no total ali do nosso base de dados, tá? Bom, aqui eu fiz isso para todas as variáveis, a gente viu que a gente está utilizando aqui no HUE aqui sempre o Job Satisfaction, que é a variável target que a gente quer verificar, né? Que a gente quer fazer a verificação aqui. E vamos aqui voltar, vamos aqui para a parte da base dos gráficos, tá? Bom, aqui aqui a gente tem a parte total, né? Que eu falei lá em cima que a gente colocou como título, e aqui a gente tem sempre o título dos gráficos, por exemplo, variável gender, variável marital status. Aqui a gente tem o Job Satisfaction, que é a nossa legenda aqui no nosso gráfico, né? Que é a nossa variável target. E aqui a gente tem as diferentes funções. Aqui a gente tem o male, female e outros, tá? Que são os três que a gente tem ali na nossa base de dados. Lembrando que a barra de dados aqui, ele vai ficar do tamanho comparado ao total que a gente tem ali no total de dados. Só que a nossa função ali, ele vai ignorar só por grupos, tá? Então aqui a gente vai ter 100% aqui, 100% aqui, 100% aqui, para que a gente consiga fazer essa comparação ali dentro dos nossos dados ali para ver qual valor tem mais, qual valor tem menos e etc, tá? Bom, essa é a nossa primeira variável, tá? Que é a variável aqui, gender, tá? Que é o sexo da pessoa. A gente tem aqui masculino, feminino e outros, tá? Vamos dar uma analisada, tá? A gente vê que aqui o nosso valor 1 de Job Satisfaction aqui, a gente não tem tanta diferença entre eles, tá? A gente vê que aqui na female é um pouquinho maior, mas a gente vê que não tem uma diferença muito grande entre eles, tá? Aqui para a parte 2, Job Satisfaction também é a mesma coisa, tá? A gente não tem uma diferenciação muito grande aqui, então para 3 também não. Para a variável 4 aqui, a gente vê que a gente tem um pouquinho maior de valor aqui, entre outros, comparado com o feminino e masculino, tá? Então ali a gente tem essa variável. Mas a gente vê que aqui a distribuição, pelo menos para mim, a gente não tem uma distribuição. Como a gente tem poucos dados aqui, tá só um pouquinho de dispersão ali. Ele pode fazer uma diferença muito grande nessa porcentagem, mas a gente vê que a variável gender aqui, a gente não tem muita diferença entre as nossas variáveis. A gente vê que a gente não consegue ter uma diferenciação muito grande aqui para que a gente fala, esse tipo de sexo tem mais um maior nível de job satisfaction do que o outro. Aqui eu acredito que pela distribuição dos nossos valores que a gente tem aqui, as três categorias que a gente tem aqui, eles têm praticamente o mesmo valor ali, tá? Vamos passar aqui para o marital status, tá? Quando a gente olha aqui para o marital status, a gente tem aqui married, single, divorced e widowed, que eu acredito que seja viúvo, tá? Aqui a gente tem só um valor, a gente poderia consertar isso depois, tá? Mas que eu não vou fazer como a gente está fazendo no vídeo, eu falei, provavelmente deve ser apenas um ou dois valores, a gente não tem uma quantidade muito grande desse valor, tá? Mas a gente pode olhar aqui nessas outras três categorias aqui, tá? Vamos lá, na parte de casados aqui, vamos aqui, Job Satisfaction, a gente tem 11.1 aqui em casado, 14.9 no single e 13.1 no divorciado, tá? A gente vê que a gente não tem uma diferenciação muito grande entre eles, tá? Eu acho que é praticamente a mesma coisa ali, tá? Quando a gente olha a primeira variável. Aqui 7.4, 9.9 e 8.7 no 2 ali. 15.9, 19.5 e 18.4. A gente pode dizer que é praticamente a mesma coisa. Aqui na parte 2, tá? A gente vê que a gente tem 49.2 nas pessoas casadas, 39.4 nas pessoas solteiras e 42 nas divorciadas. Então, as pessoas casadas aqui, elas têm uma propensão a dar notas mais altas ali do que as outras. Ali a nota 4, no caso, né? Quando a gente olha aqui a parte 5, a gente tem 16.4, 16.3 e 7.9, que é praticamente a mesma coisa, mas a gente consegue ter uma diferenciação aqui um pouco comparado com as outras variáveis aqui, né? O single e o divorciado, as pessoas solteiras e divorciadas. Aqui, com esse valor 4, a gente tem o marriage, que é um ponto aqui a gente não é tanta diferença assim quando a gente vem com time, mas é um ponto que a gente poderia analisar caso a gente fosse entrar mais fundo aqui nessa análise exploratória, tá? Mas é importante a gente entender o que esse gráfico quer dizer e entender que a gente tem essa diferenciação aqui quando a gente olha a nossa base de dados, tá? Bom, vamos aqui para nossa variável job level, tá? Que é o cara aqui da pessoa, tá? Então a gente tem mid aqui, interno e fresher, que é estagiário, júnior, sênior e líder, tá? Bom, vamos olhar aqui o primeiro, aqui a Job Satisfaction, a gente tem 13.9, 14.1, 17.9, tá? 12.7 e lead. Então aqui a gente vê que a gente tem, apesar de não ter tanta diferenciação, a gente tem aqui a parte dos júniors, eles têm mais propensão aqui a dar notas mais baixas, tá? Mas isso aqui se compara entre 1 e 2, porque quando a gente vê a nota 2 aqui, 9.9, 9, 7.3, 9, 9.9, a gente vê que o Júnior aqui ele tem uma nota mais baixa, tá? Então acaba ficando mais ou menos elas por elas ali, tá?
Quando a gente olha aqui a variável 3, a nota 3 tem 17,3 no mid, 19,9, 16,6, 19,5, 18,9. Praticamente a mesma coisa também, a gente não tem uma diferenciação muito grande ali, tá? Quando a gente olha aqui para a nossa variável 4, a gente tem 44, 39, 42, 42 e 40, 14,4, tá? 17,9, 16,3, 16,2. Tá. Aqui é praticamente a mesma coisa, tá? Porque o que que acontece? É bem difícil, para falar a verdade, que a gente tenha várias classificações aqui de 1 a 5, tá? Quando a gente vai fazer a análise exploratória aqui, ou quando a gente fazer parte do modelo de machine learning. Mas é como é que é a parte de notas, então acaba que, por exemplo, aqui ele tem um valor maior do que os outros. Só que quando a gente compara aqui entre 4 e 5, que para mim pelo menos seria uma nota alta, a gente vê que ele se equipara aqui. A gente tem 44 aqui e 14 aqui. Aqui ele tem uma nota menor no 4, mas ele tem uma nota maior no 5. Então acaba ficando ali mais ou menos elas por elas, tá? Vamos olhar aqui nossa nota por departamento, tá? Que essa aqui é bem importante para a gente ver como que está a distribuição ali do nosso departamento por departamento, só que a gente pode ver alguma coisa bem legal, tá? Bom, quando a gente olha aqui a nossa variável, vamos olhar aqui nossa variável de job satisfaction aqui. Na nota 1 a gente tem 15%, 12,4, 14,7, 17,3, 12,9. O HR aqui a gente tem 8,2. Então a gente consegue ter uma visualização aqui que alguns departamentos eles estão mais infelizes do que outros, tá? Então a gente já poderia tomar aqui como base essa variável para a gente ter uma. Quando a gente fosse apresentar isso para a gente ver qual tipo de ação a gente poderia tomar, a gente poderia ver quais departamentos ali podem estar tendo problemas, quais departamentos podem não estar tendo problemas, mas a gente poderia dar essa análise, essa analisada, tá? Bom, a gente vê que aqui a gente tem um valor muito maior aqui em sales, tá? Que tem 17,3, tá? O que é bem superior, por exemplo, comparado a 8,9. Quando a gente olha aqui para o 2, 10,9, aqui 6,3, uma nota bem baixa aqui, tá? Que a gente tem 8,1, 9,2, 9,2. Outra coisa que a gente poderia também fazer aqui era separar ali, vai o 2, 1 e 2 por baixo, o terceiro por médio e o 4 e 5 como alta. A gente poderia ter feito essa diferenciação ali na parte de clássicos, tá? Quando a gente olha aqui para nossas notas maiores, aqui a gente tem 43,5 no IT, apesar de ter um coisa aqui. Aqui a gente tem 9,4, mas a gente tem 19,5. Então a gente tem 39, 44. Então não é muito diferente, tá? Apesar de aqui a gente ter uma nota muito baixa no 1, aqui tipo, ele não tem uma, não, eles não estão muito felizes. A gente vê que aqui, quando a gente olha para nossa variável terceira aqui, que é mais ou menos neutro, a gente tem um número muito grande, tá? Então aqui a gente já consegue ver que no HR ele pode não ter uma variável, ele não pode estar infeliz, mas ele também não está muito feliz. Então ele está mais ou menos ali no meio termo, tá? E quando a gente olha aqui para nossa nota 5, tá? A gente vê que tem 19,5, tá? 15,4, 16,3. Então a gente consegue ver que aqui o Finance e o Legal aqui é os nossos departamentos que estão mais satisfeitos ali com o trabalho, tá? Bom, vamos olhar aqui nossa variável EmpType, tá? Que é o tipo de emprego, tá? Então a gente consegue ver aqui que a nota 1 aqui geralmente é a mesma coisa, a nota 2 aqui a gente tem do full time, 3.3, 2.4, 9.7, que acaba dando mais ou menos a mesma coisa ali. A gente olha aqui no neutro, a gente vê que aqui pelo menos no full time a gente tem menos pessoas como neutros, elas estão mais infelizes ou infelizes, e aqui tem muitas pessoas aqui é muito mais, a gente tem muito mais dados de pessoas neutras aqui no contrato e no part-time, que elas não estão nem felizes nem tão tristes. Quando a gente olha aqui a nossa parte de variáveis com notas altas, a gente vê que a gente tem 44,5 e 16,2, 41,6 e 17,1 e aqui 38,6 e 17,2. Então a gente vê que a gente tem uma nota muito alta aqui, apesar de eles não terem ali meio termo no full time, as notas aqui podem ser um pouquinho mais. Eu acho que aqui é o que mais mostra pra gente essa parte aqui de que os funcionários full time são mais satisfeitos que os outros e que os outros aqui eles estão meio termo, eles não têm uma preferência ali, tá? Eles não estão nem tristes nem felizes. Bom, deixa eu tomar uma aguinha aqui, né? Que a gente tá falando há bastante tempo. Quando a gente olha aqui a nossa variável público e transporte, tá? A gente vê que aqui 15.1, 15, 12.13, 12.3, praticamente a mesma coisa, tá? Aqui é um pouquinho maior para pessoas que vão de carro, que são infelizes, tá? Eu acho até estranho. Carro e a pé, né? Faz o meu sentido, tá? Porque ali a gente não faz tanto sentido para falar a verdade, né? Que se a pessoa vai a pé, ela deve morar perto ali do office. Mas a gente vê que aqui a gente tem aqui no carro, a gente tem esse 15.1, então a gente tem essa pouquinha diferenciação ali. Aqui quando a gente olha na parte neutra 18.4, aqui mais ou menos a mesma coisa ali, tá? Do neutro, só essa parte aqui do walk aqui, que as pessoas que vão dando aqui
A gente não está muito neutro ali nesse tipo de public transport, tá aqui no coisa. E aqui, quando a gente olha as variáveis mais altas, a gente vê que as pessoas que deram mais notas altas aqui, apesar de aqui ter 40, são as pessoas que vão a pé. Então, provavelmente elas moram mais perto ali do office, né? Então elas conseguem ir a pé. Provavelmente elas têm uma vida um pouquinho mais balanceada do que as outras. Então a gente já consegue ter esse tipo de visualização ali, tá? Education aqui, tá? Então a gente tem aqui Bachelor, High School, Master, etc. Tá? Então aqui é bem interessante. As pessoas que têm Master aqui, a gente vê que a gente tem as notas baixas aqui para pessoas que têm Master, ela é muito pequena, tá? Comparada com os outros. E quando a gente olha aqui o PhD, ela tem uma nota muito alta, tá? O que é bem estranho, tá? Por que será que acontece isso? A gente poderia fazer uma análise mais aprofundada aqui, tá? Mas a gente vê que a gente consegue ter uma diferenciação aqui entre 3,7 no Master para 20% do PhD, tá? Quando a gente olha aqui para notas mais altas, a gente vê aqui 42, 41, 38. Quando a gente olha para o Master, a gente vê que as pessoas que têm Masters, olha a diferença que a gente tem aqui entre o Bachelor, a High School, eles têm 20, 21, 14 e aqui no Master a gente tem 40,3. Eles não estão infelizes, mas eles também não estão felizes, eles estão meio termo ali, tá? Isso, o que é, a gente vê uma dispersão muito grande aqui entre esses dados. Quando a gente olha aqui 42,6, 41,6, 46 aqui, 31,8, a gente vê que essa, apesar de não ter nota baixa, aqui tá a nota alta também, ele tá mais ou menos ali quando a gente olha na variável 4, a gente vê que ele tem um valor muito grande aqui no variável 5, só que aqui na variável 4 não, tá? Então aqui 42 pontos, a gente vê que a gente tem essa mesma distribuição aqui em Bachelor, High School e PhD. E quando a gente olha a nossa variável aqui A5, né, que é a nota alta, a gente vê que a gente tem aqui 24,2%. A gente não tem nenhuma pessoa que votou 5 no PhD, tá? O que é bem estranho. Mas aqui no Masters a gente vê que a gente tem esse 24,2%, que é bastante. E aqui a gente tem basicamente a mesma coisa. Tá, vamos aqui para a variável Heavy OT, tá? Que é overtime, que é fazer hora extra. Quando a gente olha para essa variável aqui, a gente vê que aqui no falso a gente tem 10,6% e aqui no então a gente tem muito mais nota baixa aqui para pessoas que fazem hora extra, tá? O que faz sentido às vezes, provavelmente elas estão mais sobrecarregadas. E quando a gente olha aqui para as notas mais altas, a gente vê que a gente tem uma nota muito mais alta aqui para as pessoas que não fazem hora extra, tá? Então essa daqui pode ser uma variável bem importante aqui para tomada de decisão quando a gente olha as nossas notas aqui, né? Essa pode ser uma variável muito grande, muito, muito importante aqui para a gente conseguir fazer essa previsão de nota, tá? A gente vê que a gente tem uma diferenciação muito grande, como eu falei aqui, 10,6, 9,4, aqui a gente tem 20,8 de nota 1 e aqui a gente tem 44, 33, 18 e 13. Então a gente tem uma comparação muito grande. Então essa provavelmente é uma informação muito importante de nossa base de dados, tá? Workload balance, tá? Então aqui, vamos ver qual que é a diferença. Aqui a gente já consegue ver um padrão aqui, tá vendo? É de notas aqui, 9,4, 14,3, 15,5. Então a gente já consegue um padrão muito grande aqui, tá? Essa provavelmente também é uma variável muito importante, tá? O WLB, a gente vai até conferir aqui o que significa, tá? Que é o Work-Life Balance, tá? Que faz muito sentido, né? A gente vê que aqui as pessoas que votaram que elas têm o Work-Life Balance ruim aqui, quanto 5 é a maior nota, que ela tem um bom work balance ali, né? E a pior nota, a gente vê que as pessoas que deram nota mais baixa aqui, é as pessoas que mais dão nota baixa aqui, 27,5, aí vai decrescendo aqui. Quanto maior a nota desse work-life balance, mais feliz a pessoa é. Como a gente pode ver aqui, quando ele vai subindo essa nota, as notas baixas aqui vão descendo, 27,5, 20,2, 10,7, e quando ele vai subindo aqui, a gente vê a 34,5, 35, 41, 45, 48, a mesma coisa para a nota 5 aqui, 9,4, 14, 15, 20 e 24. Então a gente vê que a gente tem essa diferenciação muito grande aqui, essa é uma variável, essas provavelmente são as variáveis mais importantes que a gente viu até agora, tá? Bom, vamos aqui olhar para nossa parte de Job Satisfaction aqui, tá? Que é o Work Environment, tá? Que é a mesma coisa, só que 26, a gente tem a mesma coisa aqui, tá? O Work Environment aqui é como que é o ambiente de trabalho ali, se eles estão felizes ou não. Eu acredito que isso seja uma votação, né? Então aqui a gente vê o mesmo padrão que a gente vê aqui no Work-Life Balance. Quanto maior a nota, menor a quantidade de notas baixas que a gente tem aqui, ele vai decrescendo, 26, 18, 13, 7, 4. E a mesma coisa quando a gente tira as notas altas aqui, a gente vê que a gente tem uma escadinha que quanto mais a nota vai subindo, mais isso vai aumentando ali aqui na nossa visualização. Então a gente vê que também isso daqui é uma coisa muito importante aqui, é uma variável muito importante aqui na nossa base de dados. Bom, aqui só olhando aqui a nossa
Ao final das nossas variáveis categóricas, tá? A gente tem aqui a variável workload, tá? Que quando a gente olha aqui, a workload é a carga de trabalho, provavelmente, né? Então, vamos lá, tá? Aqui a gente tem 3.9, 6.5, então a gente vê quanto maior aqui. Eu acredito que o workload aqui, ele seja... O 5 ele seja ao contrário, né? Pelo que a gente está vendo aqui. O 5 ele tá muito sobrecarregado e o 1 ele não tá sobrecarregado, tá? Porque a gente vê que quanto mais vai subindo aqui o workload, que é a carga de trabalho, maior a nossa nota, as notas ruins, né? E aqui, quanto vai descendo aqui, a gente tem só essa diferença em cima, a gente vê que as nossas notas baixas ali, as nossos job satisfactions ele vai aumentando, né? Aqui 23, ele vai decrescendo. Então a gente tem, quando ele vai subindo assim para muito carga de trabalho, as nossas notas ruins vai aumentando, e a mesma coisa o ao contrário, né? Quanto mais menor a nota baixa, as nossas notas altas vão aumentando, tá? Então a gente consegue ver isso nessa variável aqui também. Aqui na nossa variável estresse, tá? Eu acredito que seja de 1 a 5, o que faz muito sentido também aqui é a gente vê 9.5, 12.1, então quanto maior o estresse, maior a quantidade de nota alta, e quanto menor o estresse aqui 10.5, 9,5, 13.8, 14, e quanto menor o estresse, maior aqui foi a nota que a gente teve, tá? Então quando a gente olha nossas variáveis categóricas aqui, a gente vê que a gente tem bastante variáveis aqui interessantes, tá? A gente viu ali as nossas variáveis, por exemplo, como Gainer, que a gente não tem tanta diferenciação, mas quando a gente olha aqui essas variáveis, que provavelmente na parte machine learning vão ser as variáveis mais importantes, a gente pode ver que aqui a nossa variável HT, a workload balance, a work environment, a workload and stress são as variáveis mais importantes aqui. A gente vê que a gente tem uma diferenciação muito grande entre elas, tá? Bom, vamos aqui para a nossa parte de variáveis contínuas, tá? Aqui um pouquinho é praticamente a mesma coisa que a gente faz ali, tá? Só que ao invés disso a gente usa o Blockplot, tá? Pra gente fazer uma análise, fazer a comparação ali da nossa variável target com as nossas variáveis contínuas, tá? Bom, vamos lá. Primeiro aqui para nossa variável age, tá? Então aqui Job Satisfaction. Aqui a gente vê que a gente não tem muita diferenciação de idade, tá? A nossa maior parte dos dados aqui tá entre 25 e 45 anos aqui, tá? Para todos eles. Mas quando a gente vê aqui que nossa variável 1 aqui é geralmente aqui entre 42 e 25, ali 28, 25, 26 anos, tá? A gente vê que a gente tem na nossa variável 2 aqui, tá? Nossas variável não, desculpa, na nossa nota 2 aqui, a gente tem um pouquinho de pessoas mais velhas, e aqui, mas praticamente tem o mesmo comportamento, tá? Quando a gente olha aqui para Experience aqui e o Job Satisfaction, aqui a gente vê que a gente tem um pouquinho menor de notas baixas aqui. Aqui quando a gente olha para nossa variável 1, né, para nossa nota 1, a gente vê que ali entra entre 5, a nossa distribuição dos dados está praticamente a mesma, mas a gente vê que as notas aqui eles são praticamente a mesma também. Physical Activity Hours, tá? Uh, Bom, vamos lá. A gente vê que a nossa distribuição aqui é praticamente a mesma, tá? Eu digo a distribuição dos dados, eles estão geralmente aí na mesma, 50% dos nossos, 75% dos nossos dados estão sempre aqui, tá? Entre esse 1 e 3 aqui, tá? E a gente vê que a gente tem algumas diferenciações aqui de 1 a 3 por semana, mas a gente vê que a gente não tem nenhuma distribuição diferente aqui entre esses nossos dados aqui, tá? Quando a gente olha aqui para o Sleep Hours, a gente já vê uma diferenciação aqui. A gente vê que quanto mais aqui a pessoa dorme, né, na semana ali, por dia, aqui no caso, ela tende a ter uma nota maior. A gente vê que a gente consegue ter essa subidinha aqui, a gente consegue ver que a gente tem uma subida ali quanto maior a quantidade de horas dormidas, maior a nota ali. Então a gente já vê que a gente já tem essa informação que também é bem importante. Quando a gente olha aqui o commute distância aqui, geralmente aqui a gente também não tem uma diferenciação, tá? Número de companhias trabalhadas, a gente vê que aqui a gente tem, apesar de não ser muita diferença aqui, a nota 1 aqui geralmente são de pessoas que têm menos empresas que eles trabalharam, tá? Então eu não acredito que eles tenham. Pode ser que caso a gente olhe ali mais a fundo, que a gente consiga comparar ali caso a pessoa tenha mais trabalhos ou tenha mais experiências, ela tenha outras coisas como comparação, mas eu também não vejo uma diferenciação muito grande, tá? Mesma coisa aqui por team size, tá? A gente tem praticamente a mesma distribuição dos dados aqui, ela está sempre aqui nesse bolinho aqui. A gente não tem uma diferença entre os dados. Número de reporters aqui, a gente consegue ver uma diminuição aqui, tá? Então, quanto menos pessoas ela precisa. Eu acredito que esse número de reports, deixa eu confirmar aqui, tá? Uh, Number of the reports to by the employee. Aqui é só para senior and lady levels. Então, quanto menos pessoas
quantos menos funcionários a pessoa está fazendo management ali, quantos menos funcionários a pessoa tem embaixo dela, a gente vê que a gente consegue ter uma nota maior, tá? A gente consegue ver essa distribuição aqui, ela vai descendo, então outra informação importante aqui, tá? Quando a gente olha aqui por training hours per year, a gente vê que a gente não tem muita diferenciação, tá? É praticamente a mesma coisa ali, a gente tem a mesma quantidade de notas aqui, então é praticamente a mesma coisa, tá? Bom, essa foi a nossa variável target, tá? Como eu falei anteriormente, a gente não vai conseguir fazer análise de todas as variáveis aqui, tá? Porque senão isso vai ficar muito grande, mas é só para você ter uma noção ali do que a gente poderia fazer. Aqui eu dei aqui mais uns exemplos, tá? Por exemplo, aqui a gente poderia fazer a análise da variável sexo, tá? Que aqui a gente faz aqui, por exemplo, a comparação de idade aqui, a gente vê que a gente tem, quando a gente, pessoas do sexo feminino, a gente tende a ser um pouquinho mais nova do que os outros, tá? Aqui por experience, aqui a gente vê que pessoas do sexo, que não tem sexo definido ali, né? Geralmente tem mais anos de experiência, a gente vê uma subidinha aqui, a parte do feminino aqui também é praticamente a mesma, só que tem um pequeno, é um pouquinho menos ali na parte masculina, tá? A mesma coisa que Physical Hours. E aqui, outra coisa que a gente poderia ver aqui é um scatter plot, por exemplo. A gente vê aqui fazer a comparação de training hours per year per age. Então, a gente vê que pessoas aqui de 60 anos, aqui, a pessoas mais velhas geralmente têm mais treinamentos, né? Então, como eu falei anteriormente, isso foi mais para dar um briefing aqui de como a gente faz análise exploratória. A gente conseguiu ali fazer algumas análises da nossa variável target bem importante, tá? Caso eu fosse aprofundar aqui, eu focaria mais naquelas 4, 5 variáveis que a gente viu lá que para mim são mais importantes, que é o workload balance, o estresse, aquelas variáveis que a gente tem aqui nas nossas variáveis categóricas, né? Que a gente viu que a gente tem uma diferenciação muito grande, tá? A gente poderia fazer uma análise exploratória mais focada dentro dessas variáveis. E aqui a gente poderia utilizar os box plots, a gente poderia usar os count plots ali, e a gente poderia comparar essas variáveis agora, do mesmo jeito que a gente fez para a variável de target, a gente poderia pegar cada variável dessa e fazer ali para a gente fazer a comparação, para a gente ver qual o comportamento delas, tá? Falando profissionalmente, caso você estivesse trabalhando aqui, se fosse um projeto que você tivesse no trabalho, você provavelmente teria que fazer isso para você conseguir entender ali qual é a distribuição desses dados, como que ele funciona ali, o comportamento entre eles, para que você consiga realmente ver qual o comportamento de cada variável aqui, tá? Como eu falei anteriormente, eu não vou entrar tão a fundo aqui para que não fique tão maçante, tá? Aqui eu quero mais que você tenha uma visualização de como que eu faria essa análise exploratória. E é isso. Na próxima aula a gente vai começar a colocar a mão na massa aqui nos modelos de Machine Learning, tá? Caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. O meu LinkedIn também está aqui na descrição, caso você queira mandar alguma mensagem lá. Dê um joinha, se inscreve no canal que eu vou continuar nesse tipo de conteúdo. Muito obrigado por acompanhar até aqui e um abraço.